Então, eu gosto muito do livro, né, do Zimbardo, assim. Não é meu livro de cabeceira, não, porque é um livro bem pesado. Acho que não precisa botar na cabeceira, não. Mas eu gosto muito. Tem o filme também acho que tá no YouTube. Acho que tem que pagar, mas enfim. Tem também, né, que é o Experimento de Stanford, tá com esse nome lá. E o que acontece? O Zimbardo, ele foi muito questionado, né? E depois de alguns anos, acharam lá uns documentos lá, umas gravações que ele não divulgou, né? E nessas gravações, ele supostamente ele dava direcionamentos, né, às pessoas que faziam parte do experimento. Ou seja, o experimento não aconteceu totalmente assim... Com ele. Não aconteceu totalmente natural, como ele supostamente alegava, né? Que, na verdade, para quem não está acompanhando esse rolê aí, né? O que é o experimento de Stanford, no final das contas. O Zimbardo, o Philip Zimbardo, era um professor da Universidade de Stanford. E um dia ele decidiu esses estudos que aconteciam há anos atrás, que hoje em dia são impensáveis, né? Você tem que passar um comitê de ética num negócio desse, assim, comitê de ética, todo mundo se joga. Interdita na hora, não tem como. Antigamente fazia as coisas assim, né? Uhum. Então, o que ele pensou? Ele pensou assim, eu vou pegar 2 grupos de alunos voluntários, né? E vou dizer para esses 2 grupos, olha, metade de vocês vai ser guarda e a metade de vocês vai ser, como é que fala? Prisioneiro, né? Vai estar preso, tá? E vocês vão ficar um tempo aqui nesse porão aqui da universidade, né? Que eu fiz aqui um presídio simulado. E a gente vai ver o que acontece. Vamos deixar rolar e tal. Vocês são colegas, a gente está fazendo aqui um experimento, uma encenação, é um teatro, no final das contas, né? Mas vocês devem se comportar como guardas e como prisioneiros. Foi a única orientação que ele deu. Supostamente. Resumo da ópera, o experimento teve que ser interrompido porque as coisas passaram tanto do controle, né? As coisas, assim, fugiram tanto do controle que... ele teve que interromper o experimento, ele não conseguiu concluir, tá? Porque os prisioneiros começaram, os guardas começaram a ser tão agressivos, né? Alguns chegaram a abusar sexualmente dos colegas, né? Então, assim, foi um negócio que realmente ultrapassou qualquer limite e aí ele teve que interromper, tá? E a teoria dele, né, supostamente, que foi demonstrada nesse experimento, é que as pessoas, elas são boas, entre aspas, né? Ou seja, eram ali alunos normais do campus ali, pessoas que estavam ali convivendo entre elas, eram colegas de universidade, alguns até amigos. E quando elas foram colocadas numa situação X, né? Numa situação extrema, num ambiente, que esse é o ponto, esse ambiente, então, poderia transformar as pessoas nesse extremo, né? Ou seja, uma pessoa que era boa e convivia ali com a outra normalmente, socialmente, passa a ser agressiva, passa a ser abusadora, né? Passa a ser... Enfim, então assim, esse experimento hoje, do ponto de vista científico, ele não tem validade, apesar de, né, ter aspectos interessantes, na minha opinião, mas ele não tem validade, por quê? Porque o Zimbardo não respeitou nem do princípio, né, ético do experimento. Furou tudo. tudo. Né? É o princípio ético que você não pode pegar as pessoas e colocar numa situação, ainda que elas sejam voluntárias, mas, né, as pessoas corriam um risco ali. Sim. Enfim, então ele infringiu vários princípios, inclusive o ético, né? E princípios da ciência também, porque ele relatou que foi dado uma instrução para os alunos, quando na verdade a instrução que foi dada não foi bem essa, né? Então a instrução que ele deu para os guardas foi: sejam agressivos, batam, né? Instiguem os prisioneiros, né? Então, assim, as coisas foram um pouco diferentes do que ele relatou na verdade. Mas eu, pessoalmente, acho que isso não tira o brilho, né? Isso não tira o quão interessante é o livro. O documentário, assim, eu nunca recomendo para as pessoas, porque é realmente muito pesado. O livro é pesado, mas você vê assim, né? É diferente, né? É diferente, então eu não recomendo, não. Teve um experimento maluco aí, mais de uma vez, sabe aqueles experimentos que você vê, assim, que acontece, sei lá, na Nova Zelândia, aí aparece uma notícia do Terra. É aquelas coisas que você vê só em lugar distante. Teve acho que foi na Europa aí, uma moça, pelo que eu vi, uma moça que ela ficou num lugar, no museu, na rua. Ela ficou 24 horas num lugar onde tinha uma placa nela dizendo assim: você pode fazer o que você quiser comigo. Você já ouviu falar nisso? Não. Cara, é tipo assim, aí o pessoal despia ela, o pessoal botava o dedo no nariz dela, fazia outras coisas. E, tipo, foi um experimento de 24 horas que ela não reagia.
independente do que o ser humano fizesse ali. E aí isso parece que resgatou o resumo, né? Teve pessoas que só olharam, teve pessoas que abusaram um pouco. Enfim, né? Não sei exatamente os detalhes, mas o lance foi que depois do experimento, chegou-se à conclusão que o ser humano, numa situação onde ele tem um poder de um Deus, né? Tipo, ele pode fazer o que ele quiser e nada será feito contra ele, ele pode despertar uma malignitude, enfim. Foi mais ou menos isso que quis provar. Óbvio que não é um estudo empírico, não tem uma questão científica ali, né? Mas zero. Mas eu acredito que você não tenha sabido Não, essa maluquice. Dessa maluquice, mas o que você acha disso? Isso explica em algum autor, isso explica alguma coisa? Não, o que a gente sabe hoje o ambiente, claro, tem uma influência importante, mas não desse jeito, né? Não assim, tipo, eu vou pegar você hoje aqui, que é um cara normal, né? Tem uma esposa, tem um trabalho, e aí eu vou colocar no ambiente e você vai se transformar num monstro, entende? Dessa maneira, não. O ambiente tem, sim, uma importância, né, na construção da nossa personalidade. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa e você coloca essa pessoa para conviver num ambiente onde ela é agredida, né, onde ela é abusada, onde ela sofre maus tratos, isso vai ter uma influência na vida e na personalidade dela, tá? Principalmente na infância. Então, tem uma idade, tipo assim, ó, nos primeiros anos. Infância e adolescência, né? A nossa personalidade, ela é construída até por volta dos 18, 20 anos, tá? Sim. A partir dos 20 anos, você muda, claro, as experiências vão mudando você, mas não é um giro 180 graus, entende? Você já tá mais moldado ali, né? Muito mais. Certo. Então, assim, nesses primeiros anos, né, até os 18, 20 anos, este ambiente que você convive tem uma influência muito maior, tá? Uma vez que você já tem essa personalidade formada, né, e você vai para um ambiente agressivo, para um ambiente nesse sentido aí, onde tudo é permitido, onde você pode fazer o que você quiser, né? Existem pessoas que vão, sim, ultrapassar limites, óbvio. Mas isso não se deve a esta possibilidade de ultrapassar limites. Isso se deve a outros fatores que ela carrega com ela. Fatores de personalidade, inclusive. De personalidade. Então, isso que eu queria saber. Que, por exemplo, vamos supor, teve pessoas que riram, teve pessoas que falaram assim, você é louca. Mas ela realmente ficou imóvel 24 horas, e independente do que fizessem com ela, ela não reagiria. E isso ficou bem claro na placa. O ponto é, Yuri, porque tem pessoas que só olham, porque tem pessoas que fazem cosquinha, uma brincadeira, e porque tem pessoas que tiraram a roupa dela e abusaram, né? Sei lá, sexualmente dela. Por que a gente tem esse espectro? Exato. Se a recomendação que foi dada foi a mesma, faça o que você quiser comigo. A pessoa foi lá, olhou e disse, meu Deus, doida. Aí o outro foi lá e foi fazer uma brincadeira, né? Divertida. Foi lá, kkk, fez uma cosquinha nela. Bonitinho, engraçado. Ok, não fez mal pra ela, né? E uma terceira pessoa vai lá e tira a roupa dela, ou pega no seio dela, ou né? Faz alguma coisa mais invasiva. Por que a gente tem esse espectro de comportamentos diferentes de pessoas? E às vezes as 3 pessoas, se não tivesse diante dessa situação, seriam 3 pessoas que passariam batidas. 3 normais, entre aspas. Sim. Por que a gente tem esse espectro de comportamentos diferentes? Porque isso não diz respeito ao ambiente somente que essa pessoa está colocada, né? O ambiente, entre aspas, era o mesmo. Faça o que você quiser comigo. Estou aqui, ó. Pode fazer o que você quiser. Por que uma pessoa olha, a outra faz cosquinha e a outra abusa sexualmente? Porque existem outros fatores para além do ambiente, né? Inclusive biológicos, né? O que a gente chama na personalidade de temperamento, que não tem nada a ver com os 4 temperamentos lá, colérico, coleragem e tal. Esses negócios. Nada pelo amor de Deus. Eu sou meio cético disso daí também. Opa! Mas enfim, vamos falar disso depois, mas vamos lá, continua. O temperamento, né? Ele é a parte mais biológica da nossa personalidade, aquilo que de fato é herdado, né? Dos nossos pais, enfim. E a gente tem aquilo que foi construído ao longo da vida, das nossas experiências. Então, assim, isso interfere, né? Então, diante de um mesmo ambiente, por que as pessoas se comportam de maneiras diferentes? Por conta de outros fatores, né? Que o ambiente tem uma influência, óbvio que tem uma influência.